Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão. Vamos continuar sobre essa jornada maravilhosa pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso, Ele nos justifica, Ele nos dá vida. E nós, com esse entendimento, passamos a entender que Ele nos purificou de nossos pecados. Mas muitos se perguntam, o que seria pecado? Nós vivemos um mundo hoje que quase tudo pode. Se você está bem, se você ama, você pode fazer. E o que seria esse pecado? Muitos, querem saber de onde vem esse mal que assola a humanidade, tanta destruição, guerras. Hoje nós podemos ver o pessoal da Síria sofrendo com as guerras civis que existem lá e tantas outras coisas. De onde que vem esse mal? De onde surge isso? Alguns dizem que é coisa direto do demônio, que o demônio é o causador do mal. Não, não é bem assim. A Bíblia nos ensina ali que quando ele criou o Lúcifer, o anjo da luz, ele criou como um querubim, um anjo que estava ali para adoração. Ele que escolheu a honra e a glória que eram só do Senhor. E ele se tornou o mal. E com esse entendimento nós podemos entender um pouquinho da história da humanidade. Porque se o homem fosse totalmente bom, como alguns dizem, de onde vem tantas guerras? De onde vem tanta destruição, morte, pessoas que abusam das outras, que fazem tantas coisas ruins? De onde isso viria? Não, não é bem assim. Nem tudo é algo simplesmente do demônio, não. Nós sabemos que as leis que existem são leis não para, vamos dizer assim, proteção do homem, mas para nos proteger dos homens. Você há de concordar comigo que se o homem fosse bom, não precisava lei. Mas hoje, sem a lei, nós estamos em perigo. Se não existisse a polícia militar, se não existisse a polícia civil, guarda municipal e todos os órgãos de defesa, hoje já está ruim, imagina sem eles. Porque as leis são feitas para nos proteger dos homens. Porque, como disse no programa anterior, todo homem tem uma disposição. Quando falo homem, raça humana. Todo homem tem uma disposição para o mal. E isso a gente pode ver desde a criancinha. Se você for um pouquinho sincero, vai concordar comigo. Um bebezinho lá está crescendo, se desenvolvendo, ele chora porque ele quer comer. Imagine se um bebezinho daquele, como já disse a você aqui nos programas anteriores, se um bebezinho daquele tivesse a força que eu tenho, o que ele faria para resolver a sua fome ali? Os pais, a mãe, iam ficar em apuros, porque o mal, ele existe desde nós pequenos, desde a nossa tenra idade. Ele nos mostra isso, a sua palavra nos mostra isso. Olha o que diz em Mateus 15, 17 e 18. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? As coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem puro. Não é aquilo que entra que nos torna maus, é aquilo que sai. Eu, quando ouço alguma história, me revolto e tudo, mas o que eu vou fazer em relação àquilo é que pode ser o pecado. Veja o que Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, diz. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já tinha advertido, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Note que ele fala que são as obras da carne, não a obra do demônio, a obra do maligno, não, a obra da carne. Quando a Bíblia usa essa palavra carne, aqui ela está dizendo de nós, as nossas obras, o que nós imaginamos, o que nós pensamos, o nosso egoísmo faz. Um famoso teólogo vai dizer que o pecado, todo o pecado, ele tem a raiz no ego, no egoísmo. E assim é verdade. Nós só fazemos as coisas que nós queremos fazer porque nós queremos fazer. Se a pessoa não quisesse fazer, ela não faria. Ela não se aproveitaria de um menor de idade, ela não abusaria de uma menor de idade, se ele não quisesse fazer. Não, passou um pensamento na minha mente, mas eu não vou fazer isso.
mas como Ele quer, Ele faz. E o pecado nos é mostrado assim, dessa forma dura, por todo o livro do Senhor, que é a Bíblia, por todo o Testamento. Nós vamos ver que tudo o que aconteceu na história da humanidade foi porque homens quiseram fazer. A bomba atômica não foi um demônio que fez, foi um homem. Se é que podemos, dizer assim, o homem, não era em si o demônio ali na hora. Ele fez aquilo pensando em energia, mas olha o que o homem tornou aquela bomba. Quantas pessoas morreram? E hoje, quantas pessoas não são mortas aí por causa de egoísmo de tantas pessoas? Pessoas que às vezes dizem estar sofrendo, mas em vez de consertar a sua própria vida, querem trazer dano a outros, a terceiros, só porque estão sofrendo, quer que outros sofram também. Às vezes essa mentalidade humana, ela traz tantos e tantas confusões, tantas tristezas. Nós podemos olhar para a nossa história mesmo no Brasil e o que acontece nos dias atuais. Pessoas, por causa de partidos diferentes, se degladiando, brigando, um tirando a vida do outro por causa de time de futebol. Pessoas que vão aos estádios preparados para matar ou morrer, e tantos outros exemplos que a gente possa dar, aonde você pode perceber que o mal é algo que faz parte do íntimo do ser humano. E como que esse ser humano pode ser salvo desse mal? Como que esse ser humano pode ser liberto dessa mente preparada para fazer toda sorte de maldade? Nós vamos ver já já, porque você vai ouvir essa canção, vai refletir um pouquinho no que eu tenho dito e já já a gente traz a conclusão desse estudo. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és. Tu és bom, bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas veias, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, oh, oh. Tu és bom, Senhor, oh, oh. Tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Essa certeza alegra o nosso coração. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu és bom, oh, oh, oh. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, Senhor. Oh,
Estamos falando aqui de pecado, de onde ele vem, quem é o ser humano, e nós vamos aprender com que aquilo que foi dito aqui, que o pecado ele tem duas naturezas. A primeira é como se fosse uma falha, um defeito, um fracasso, algo que a pessoa vê como queria resolver, mas não conseguiu. Mas também tem uma segunda natureza, que é a transgressão da lei, aonde nós vamos aprender na palavra que diz o seguinte: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse aqui é Tiago capítulo 4, verso 17. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. 1 João 3, 4. E finalmente 1 João 3, 5 e 6 diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Note então que essa transgressão da lei parte de nós. Quantas pessoas não têm dificuldades com autoridades? Tem dificuldades com seus pais, tem dificuldade com os filhos, porque não obedecem, não vivem em obediência, né? Não é só uma questão de obedecer simplesmente, mas tem que amar, porque se não houver o amor, não há obediência. Vê o que 1 Coríntios capítulo 13 vai nos dizer: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque no amor nós obedecemos, nós olhamos para o outro como gostaríamos de ser olhado, com respeito, com amor. E Jesus vai nos dizer aqui em 1 João 3,5 o seguinte: todo aquele que permanece, que nele permanece, não está em pecado. E assim nós podemos nos livrar desse pecado, sair deste lugar onde a humanidade está, na maldade deste mundo, e viver a vida da fé que está em Cristo Jesus. O texto continua dizendo: todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, nós temos que apresentar a Cristo para essas pessoas. Mas você sabe, nem todos aceitam. Então, nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, não vivemos no pecado. Nós procuramos então entender que esse mal que às vezes surge não é simplesmente algo demoníaco, mas às vezes são coisas do nosso pensamento. Queremos fazer. E nós que estamos em Cristo Jesus, nós nos livramos disso porque estamos nele. E estando nele, nós somos salvos deste mundo, da corrupção deste mundo. Nós estamos vivendo a liberdade que ele nos deu. É certo que mesmo cristãos, nós estamos vivendo neste mundo, estamos aqui, rodeados de tudo que está acontecendo, e muitas dessas coisas que acontecem, podem também acontecer com a gente, porque nós estamos sujeitos, estamos no mundo. Mas em Cristo somos libertos do mal, da maldade que há dentro de nós, daquilo que está intrínseco lá dentro do meu ser antes de Cristo Jesus, antes de eu conhecer a verdade. Mas quando eu conheço a verdade, eu sou liberto e agora posso estar nele, vivendo a bondade dele. Que você possa entender isso e que Cristo possa reinar sobre sua vida ao ponto de mudá-la completamente, até mesmo o caráter. Que Deus te abençoe, não perca nosso próximo programa e até lá!